Joseph Schumpeter. Doutrina Econômica e Método, um esboço histórico. Capítulo 4. A Escola Histórica e a Teoria da Utilidade Marginal. Quanto mais nos aproximamos dos tempos modernos, menos possível se torna caracterizar brevemente a profusão de correntes e contracorrentes, e mais falsas, forçadas e enganosas parecem quaisquer disposições e agrupamentos sistemáticos. Os rótulos usados para designar certos grupos destacados são muito mais simples do que justificam as condições reais. Esses rótulos, além disso, são em parte coloridos por fatores não científicos, caso em que esforços científicos muito distintos acabam lançados no mesmo saco. E, por fim, aparecem com pretensão de validade universal, quando, de fato, em cada ramo das ciências sociais, e frequentemente até em diferentes problemas do mesmo ramo, as condições são diversas. Devemos acrescentar que, paralelamente à especialização crescente resultante da ampliação do objeto e do avanço da análise, que tornou muitos dos melhores pesquisadores leigos em todos os ramos fora do seu próprio, estabeleceu-se, nos tempos mais recentes, uma tendência a derrubar as barreiras entre as várias especialidades. Essa tendência, em conjunto com as exigências da organização do ensino, trouxe indivíduos de caráter, saber e formação os mais variados ao contato com os mesmos grandes problemas. Era natural que o resultado não fosse logo um intercâmbio calmo e frutífero, mas, a princípio, uma luta sem esperança pela supremacia entre as premissas básicas que cada um desses indivíduos aportava. Será ainda menos possível para nós do que tem sido até aqui enumerar realizações individuais, se este panorama não há de degenerar em bibliografia. Preferimos destacar os dois pontos importantes indicados no título deste capítulo e caracterizá-los brevemente. 2. Antes de fazê-lo, devemos tocar em um fator quase sempre associado aos esforços modernos no campo da ciência social, mas que pode ser mantido à parte quanto ao conteúdo: o profundo, mesmo apaixonado, interesse pela Sozialpolitik que sentiram, sobretudo na Alemanha, os especialistas de nossa disciplina. A importância desse fator em si e as realizações políticas dessa escola intelectual não pertencem a uma história de nossa ciência. Mas esse movimento influenciou poderosamente o trabalho científico em nosso campo, e cumpre ao menos mencionar, em breves linhas, essa influência. Primeiro, o interesse por questões de Sozialpolitik estimulou uma investigação científica de tipo especial, levou a coletar e a discutir material referente a essas questões. Se hoje estamos relativamente bem informados sobre a organização industrial, as condições de vida da classe trabalhadora, a eficácia da administração social e questões semelhantes, devemos isso a essa escola, em particular, ao seu centro na Alemanha, o Verein für Sozialpolitik. Em segundo lugar, essa escola influenciou de muitos modos a atitude científica do grande público, recomendando-lhe certas conclusões ou fazendo desgostar de outras, conforme determinadas teorias estivessem associadas a empreendimentos no campo da Sozialpolitik ou se opusessem a eles. Pertencem à primeira categoria as teorias que empregam concepções sociais e não falam de indivíduos, ou fazem apenas um pouco. A segunda pertencem às teorias em que concepções individualistas desempenham papel importante. Em terceiro lugar, a ocupação com problemas práticos empurrou para o segundo plano aquele tipo de análise penetrante que nunca traz de imediato soluções práticas para os problemas tratados, mas é tão importante para o progresso do conhecimento e não viceja na alta temperatura dos interesses políticos. Quem está tomado de ideais políticos, muitas vezes, por mais boa vontade que tenha, não consegue entusiasmar-se por investigações impraticáveis, com frequência, utópicas. Ele não alcança o cerne da questão se só pode fazê-lo lançando toda a sua personalidade na tarefa. Desse ponto de vista político, nem sempre é possível fazer justiça sequer ao trabalho do historiador. Sem ferramentas teóricas ou históricas, porém, o trabalho científico sobre problemas imediatos do dia se assemelha à produção cotidiana na busca de alimento. Nessas circunstâncias, torna-se cada vez mais difícil conduzir discussões puramente científicas. Em oposição a essa tendência, desenvolveu-se, no período em análise na Alemanha, uma reação que se manifesta, em particular, na controvérsia sobre se juízos de valor científicos acerca de eventos sociais e propostas práticas são admissíveis ou mesmo possíveis. A maioria dos economistas tomou parte nessa discussão. Em outros países, a questão nem foi formulada com tanta precisão, nem foi debatida com tanta veemência. Como sabemos, ela já ocupava a mente dos economistas clássicos.
3. A outra escola que, na prática, na maioria dos casos, se encontra unida à escola mencionada acima, mas que pode ser separada dela em princípio e que é de muito maior importância científica, a escola histórica. A sua essência não reside apenas no uso que faz de material histórico, pois isso não é peculiar de uma escola exclusiva e não implica necessariamente determinado ponto de vista em questões científicas ou práticas. Um critério, porém, que nos forçasse a contar a imensa maioria dos economistas de todos os países e épocas como membros de um grupo que, na realidade, foi mais limitado e mais nitidamente definido, é obviamente inútil para os propósitos de uma história de métodos e doutrinas. Tampouco a essência da escola histórica está naqueles grandes conceitos básicos que costumam ser descritos como suas características e que encontramos, sem exceção, também fora de seu círculo, mas sim no fato de que ela colocou o trabalho histórico, e de modo geral descritivo, sobre detalhes, na vanguarda como a tarefa mais importante, ou, de todo modo, primária, da ciência social. Embora seja verdade que os economistas não se encaixaram simplesmente, quanto ao mais, na organização tradicional do ensino das ciências, nem deixaram toda a investigação histórica aos historiadores de ofício, foi a escola histórica a primeira a empreender, por princípio, o trabalho histórico sistemático. Ela tentou tornar predominante, no campo das ciências sociais, o espírito histórico, que só pode ser entendido em conexão com tal trabalho sistemático. É o espírito que anima a pesquisa histórica de detalhe, e não apenas uma consciência geral do fluxo dos acontecimentos, como a descreve Rocher. Ele implica aquele amor pela ocupação com o material como tal, aquele desejo de compreensão íntima dos fenômenos concretos e individuais que não aceita nenhuma formulação como definitiva. A razão disso é que qualquer formulação, para não falar de qualquer generalização, deve parecer, na melhor das hipóteses, uma miserável meia-verdade, na maioria dos casos, até uma caricatura diante da riqueza dos fatos observados e vividos. Implica também aquela compreensão, cuja atração mais elevada e sutil não pode ser descrita ao não-historiador, mas se desdobra apenas àquele que fez, ele mesmo, trabalho histórico. Ninguém que não viva e exista no trabalho histórico pode compreender isso, mais do que alguém pode compreender a teoria se não estiver mergulhado no trabalho teórico. Pessoas de mentalidade diferente voltaram-se para os dois métodos, e seu labor diário sobre o material histórico ou no campo da teoria continuou a moldar suas atitudes básicas, que, de todo modo, já eram opostas, até que, em muitos casos, talvez fosse possível para um lado compreender logicamente a escola oposta, mas já não participar dela emocionalmente. Nesse caso, tornou-se inevitável que alguns autores superestimassem sua própria abordagem. Isso, porém, é algo bom, pois não queremos correr o risco de parecer demasiado paradoxais se afirmarmos que a ciência jamais teria surgido se cada estudioso não superestimasse seu método particular, seus próprios problemas e o que ele pode fazer por sua solução. Isso, contudo, conduz a uma querela dos métodos. É bem sabido que a escola histórica teve origem na Alemanha e ali viveu sua idade de ouro. Considerar como seu traço mais característico o cultivo da pesquisa histórica minuciosa, que serve de base para todo o trabalho subsequente, equivale a dizer que ela se associa ao nome de Gustav von Samoler. Do ponto de vista da justiça na história do método, há as seguintes razões a favor dessa afirmação. Primeiro, só sob a liderança de Samoler se formou uma escola que se tornou força em nossa ciência e pôde suscitar ou influenciar movimentos análogos em outros países. Não depreciamos o trabalho de Rocher, Hildebrand e Knies ao dizer que eles não poderiam ter conseguido isso. Segundo, a ideia básica da escola histórica é um daqueles casos em que o que importa não é a mera exigência de uma abordagem histórica, mas sua realização. Assim, a escola de Samoler ainda seria a escola histórica por excelência, mesmo se apenas tivesse levado a cabo aquilo que outros haviam descrito como necessário. Terceiro, contudo, é completamente equivocado supor que ela apenas desenvolveu, como jovem escola histórica, as ideias da velha escola, que na Alemanha abrangia principalmente os três autores acima. Pelo contrário, o ponto de vista histórico de que falam Rocher e Knies é algo bem diferente do de Samoler e seus discípulos. O primeiro envolve sobretudo ideias no campo da filosofia da história que faltam ao segundo, como, por exemplo, a ideia de Vico e Conte do desenvolvimento paralelo das várias nações e a ideia da nação como organismo que pode envelhecer e morrer.
Essas ideias semelhantes remetem a fontes não históricas, e o ponto de vista dos membros da jovem escola histórica pode ser caracterizado pelo desejo de eliminar essas concepções não históricas em favor de um estudo histórico desinteressado e minucioso. Isso é verdadeiro exatamente no mesmo sentido, embora de forma mais branda, em que eles desejavam eliminar as proposições dos sociólogos econômicos clássicos. Tal tentativa é justificada quando empreendida em nome do rigor científico, e devemos reconhecê-la mesmo se cremos que aquelas concepções antigas continham elementos passíveis de ulterior desenvolvimento. Se, porém, retirarmos essas ideias do equipamento intelectual de Rocher, o que resta é um teórico que, por acaso, dá ênfase especial a exemplos históricos e insiste, tanto quanto John Stuart Mill, nas qualificações a fazer quando proposições teóricas são aplicadas na prática. Com Keynes a coisa é um pouco diferente. Sua resistência ao fracionamento da personalidade em impulsos individuais e ao tratamento isolado destes, embora devamos frisar que isso não constitui a essência do pensamento econômico clássico, como Keynes julgava, e a ênfase que dá ao papel vital dos elementos não econômicos mesmo no campo da economia, a heteronomia da economia, aproximam-no mais da genuína escola histórica. Não obstante, o autor de Geld und Kredit pode ser descrito apenas como um teórico estreitamente associado à história e à sua filosofia. Se ele tivesse fundado uma escola, o que, apesar do profundo impacto de seu manual, não ocorreu, ela teria se tornado uma escola de caráter predominantemente analítico. Com isso, é claro, não queremos negar a existência de um parentesco intelectual. Rejeitamos apenas aquela tendência, na história das ciências, de atribuir a toda ideia de som semelhante, sobretudo quando os mesmos termos são empregados, como aqui o termo histórico, e a toda afirmação axiomática destacada das partes essenciais da obra de um autor, uma importância tal que as introduções dos livros em nossa disciplina acabam valendo mais do que os próprios livros. É bem sabido que a escola histórica teve origem na Alemanha e ali viveu sua idade de ouro. Considerar como seu traço mais característico o cultivo da pesquisa histórica minuciosa, que serve de base para todo o trabalho subsequente, equivale a dizer que ela se associa ao nome de Gustav von Samoler. Do ponto de vista da justiça na história do método, há as seguintes razões a favor dessa afirmação. Primeiro, só sob a liderança de Samoler se formou uma escola que se tornou força em nossa ciência e pôde suscitar ou influenciar movimentos análogos em outros países. Não depreciamos o trabalho de Rocher e o Debran e Keynes ao dizer que eles não poderiam ter conseguido isso. Segundo, a ideia básica da escola histórica é um daqueles casos em que o que importa não é a mera exigência de uma abordagem histórica, mas sua realização. Assim, a escola de Samoler ainda seria a escola histórica por excelência, mesmo se apenas tivesse levado a cabo aquilo que outros haviam descrito como necessário. Terceiro, contudo, é completamente equivocado supor que ela apenas desenvolveu, como jovem escola histórica, as ideias da velha escola, que na Alemanha abrangia principalmente os três autores acima. Pelo contrário, o ponto de vista histórico de que falam Rocher e Keynes é algo bem diferente do de Samoler e seus discípulos. O primeiro envolve sobretudo ideias no campo da filosofia da história que faltam ao segundo, como, por exemplo, a ideia de Vico e Conte do desenvolvimento paralelo das várias nações e a ideia da nação como organismo que pode envelhecer e morrer. Essas ideias semelhantes remetem a fontes não históricas, e o ponto de vista dos membros da jovem escola histórica pode ser caracterizado pelo desejo de eliminar essas concepções não históricas em favor de um estudo histórico desinteressado e minucioso. Isso é verdadeiro exatamente no mesmo sentido, embora de forma mais branda, em que eles desejavam eliminar as proposições dos sociólogos econômicos clássicos. Tal tentativa é justificada quando empreendida em nome do rigor científico, e devemos reconhecê-la mesmo se cremos que aquelas concepções antigas continham elementos passíveis de ulterior desenvolvimento. Se, porém, retirarmos essas ideias do equipamento intelectual de Rocher, o que resta é um teórico que, por acaso, dá ênfase especial a exemplos históricos e insiste, tanto quanto John Stuart Mill, nas qualificações a fazer quando proposições teóricas são aplicadas na prática. Com Keynes a coisa é um pouco diferente. Sua resistência ao fracionamento da personalidade em impulsos individuais e ao tratamento isolado destes, embora devamos frisar que isso não constitui a essência do pensamento econômico clássico, como Keynes julgava, e a ênfase que dá ao papel vital dos elementos não econômicos mesmo no campo da economia,
a heteronomia da economia, aproximam-no mais da genuína escola histórica. Não obstante, o autor de Dinheiro e Crédito, Geld und Kredit, pode ser descrito apenas como um teórico estreitamente associado à história e à sua filosofia. Se ele tivesse fundado uma escola, o que, apesar do profundo impacto de seu manual, não ocorreu, ela teria se tornado uma escola de caráter predominantemente analítico. Com isso, é claro, não queremos negar a existência de um parentesco intelectual. Rejeitamos apenas aquela tendência, na história das ciências, de atribuir a toda ideia de som semelhante, sobretudo quando os mesmos termos são empregados, como aqui o termo histórico, e a toda afirmação axiomática destacada das partes essenciais da obra de um autor, uma importância tal que as introduções dos livros em nossa disciplina acabam valendo mais do que os próprios livros. Hildebrand pode ser descrito mais facilmente como um precursor da escola histórica. Ainda assim, foi nada além de um precursor, pois esse espírito vigoroso, sempre crítico, que fez tantas sugestões estimulantes e também realizou algum trabalho verdadeiramente histórico, ao mesmo tempo antecipando não poucos argumentos da escola histórica, permaneceu, no entanto, fora de seu círculo. De fato, ainda se achava sob a influência da ideia da lei do desenvolvimento histórico e não deu o passo decisivo. Deve ser mencionado também como precursor da escola da Socialpolitik, embora com menos justificativa, da teoria da utilidade marginal. Seria, porém, enganoso incluí-lo simplesmente em um desses grupos, porque esse crítico arguto não foi positivo o bastante em suas afirmações para justificar tal inclusão. Ao lado do círculo de Samoler estão outras personalidades, como Karl Bucher, Georg Friedrich Knapp, Lujo Brentano e Nama Sterning, cujo ponto de vista particular não pode ser discutido aqui em detalhe. Se, porém, quisermos determinar quem pertence à escola histórica nos tempos modernos, verificamos que o ponto de vista pessoal que adotamos é tão decisivo quanto foi para definir quem a ela pertencia no passado. Poucos são inteiramente imunes à sua influência. Se, portanto, a pergunta for apurar até onde ela alcançou, a imensa maioria dos economistas alemães e muitíssimos não alemães devem ser contados como membros da escola histórica. Aqueles, contudo, que representam o tipo da escola em sua forma mais pura e são os guardiões autênticos de seu espírito constituem apenas uma pequena minoria, como sucede com a maioria das escolas. A estes devemos acrescentar grupos de economistas que não trabalham historicamente, ou fazem apenas ocasionalmente, e apenas concordam com os amplos princípios da escola. Esse fato não transforma ninguém em historiador econômico mais do que um estudioso se torna teórico por reconhecer a teoria em geral, de vez em quando, realizar trabalho teórico. Se contássemos todos os empiristas como membros da escola histórica, esta abrangeria absolutamente todos os economistas. A fronteira com a história propriamente dita é igualmente fluida. O decisivo aqui é saber se pontos de vista econômicos ou sociológicos emergem com maior ou menor nitidez e se há uma tendência a finalmente reunir todas as conclusões de detalhe em uma certa concepção total. Isso, porém, não nos fornece um critério que permita traçar uma linha de demarcação nítida. Se indagarmos pelas causas da gênese e ascensão da escola histórica, devemos mais uma vez recordar que a ciência, em todas as épocas e países, contém elementos históricos e teóricos, e que ambos desempenham papel em obras que visam descrever o campo inteiro e não se limitam apenas a questões especiais. Por inclinação e formação, alguns se dedicam a problemas teóricos, enquanto outros se aplicam a problemas históricos e, de modo geral, descritivos. Mais exatamente, a problemas cujo tratamento envolve a descrição, quer como trabalho preparatório, quer como trabalho principal, sem que isso constitua em si uma contradição de princípio. Ninguém poderia ter tratado de outro modo senão teoricamente os problemas que interessavam a Ricardo, assim como ninguém poderia ter lidado com o problema das cidades sem antes ter reunido fatos. Com a inevitabilidade tão bem conhecida de quem conhece a história de nossa ciência, um ou outro dos dois métodos predominou, primeiro nos vários países, e depois, no mesmo país, em momentos diferentes. Isso se deu dentro dos limites fixados pelas condições dos diferentes países, que permaneceram relativamente constantes. O que exige explicação, neste contexto, é o fato de a escola histórica ter predominado tão fortemente na Alemanha, ao mesmo tempo que a teoria foi lançada pela borda fora, e de muitos economistas terem passado a encarar a coleta de fatos como um fim em si, ao menos imediatamente, e como seu principal propósito de vida científica.
Economia Política, Volkswirtschaft. Manual de Ciências do Estado, Wörterbuch der Staatswissenschaften, Leipzig, 1897, página 47. Entre as circunstâncias que favoreceram essa escola em geral e na Alemanha em particular, ocupa o primeiro lugar a ampliação do leque de interesses e problemas no campo da economia. A ciência da sociologia começou a fazer sua aparição, e problemas candentes do dia, junto a impulsos urgentes vindos de fora, como a teoria evolucionista, fizeram-se sentir. Para uma nova geração, abriram-se visões amplas e magníficas que a levavam muito além da mera economia, e mesmo dentro do conjunto de problemas econômicos tinham diante de si tarefas de magnitude antes insuspeita, ao passo que, no campo da teoria, problemas fora da esfera da pura economia mostravam-se particularmente atraentes. Samoler expressou, por nós, o sentimento que dominava muitos em sua posição com sua exclamação. Início da citação de Gustav von Samoler, abre aspas, ó século, é uma alegria viver dentro de teus limites. Fecha aspas, Economia Política, Volkswirtschaft. Leipzig, 1897, página 52. As universidades e os professores oficiais de economia não podiam manter-se à margem de tudo isso sem trair o papel importante que desempenhavam na Alemanha e sem perder contato com as forças mais ativas do tempo. A profissão oficial, porém, não conhecia nenhuma outra ciência social que não a economia. Será de estranhar que esta tenha começado a se transformar rapidamente e a estender-se ad infinitum? Que a investigação científica desse vasto campo avançasse por vias históricas decorria, ao menos em parte, da natureza das coisas. Pois, fora de um pequeno grupo de problemas, Samoler fala destes, de modo expressivo, como de um aposento numa casa grande. A abordagem histórica é às vezes o único caminho possível, e sempre um entre vários possíveis. O que, contudo, permanece sem explicação é o fato de essa abordagem histórica ter sido empregada tão exclusivamente, e de qualquer outra ter sido desprezada quase como amadorística e anticientífica, sendo praticamente excluída da economia oficial. A explicação disso está no estado extremamente florescente da pesquisa histórica na Alemanha, que estabeleceu para a história um papel dominante na vida intelectual do país. A escola de Göttingen de historiadores da civilização e uma série de grandes historiadores, a partir de Niebuhr, deram continuidade a uma tradição que exercera grande influência antes de herder e depois por seu intermédio. Essa tradição se tornou, mais tarde, a base de uma corrente intelectual geral no período do movimento romântico, embora o conjunto de ideias deste não possa ser automaticamente descrito como especificamente histórico. A historiografia alcançara alto nível, não apenas em termos absolutos, mas também quanto à sua importância relativa na vida intelectual da Alemanha, ainda maior em comparação com os outros elementos no campo das ciências sociais. Entre estes, não havia nada que lhe fosse equivalente. As melhores mentes, as personalidades mais vigorosas no corpo docente haviam se consagrado a ela. Ninguém mais podia oferecer tanto àqueles que se sentiam atraídos pelas ciências sociais, e, especialmente, os que exigiam trabalho sério nesse campo apegaram-se antes de tudo à história, de fato, não poderiam ter se apegado a outra coisa. No século XIX, a ciência não histórica da economia na Alemanha oferecia muito pouco, e isso foi uma razão adicional para o sucesso da escola histórica. Mesmo que a especulação teórica pudesse ter oferecido tudo o que é capaz de oferecer, ainda assim pareceria insuficiente diante da ampliação do campo de interesses. Uma disciplina antiga e bem consolidada pode suportar o surgimento de novos problemas fora de seu âmbito e resistir ao assalto de questões atuais que desviam dela o interesse geral. Já uma disciplina ainda em estágio inicial será deixada de lado. Quanto mais séria e exata ela for, mais estará condenada a ser mal compreendida e a ser acusada de oferecer pedras em lugar de pão. Mas nem mesmo era esse o caso. A economia teórica nunca se firmou solidamente na Alemanha, nem penetrou profundamente na consciência da maioria das pessoas. Era uma planta exótica, transplantada, além disso, por mãos que de modo algum foram especialmente hábeis. Seus representantes não podiam ser atraentes, e suas doutrinas não poderiam oferecer verdadeira satisfação intelectual. Assim, as pessoas se afastaram dela e se voltaram para os novos homens, cujas mentes haviam sido formadas pela história. No círculo histórico, raramente se tentava penetrar na teoria ou reformá-la. Ela foi posta de lado e condenada à morte de modo geral.
Para a geração seguinte, uma formação teórica sólida deixou de ser condição necessária para participar do trabalho em nossa disciplina, e as obras teóricas deixaram de receber qualquer atenção, enquanto os julgamentos sobre a teoria, uma vez aceitos, tornaram-se tanto mais firmemente estabelecidos. Apesar disso, mesmo ali surgiu uma reação contra essa escola, em conexão com a escola histórica alemã. Os porta-vozes dessa reação foram principalmente os professores nomeados para as novas cátedras das faculdades de direito fundadas em 1878, alguns dos quais abordaram sua nova disciplina com uma imparcialidade não turvada por nenhum trabalho prévio no campo. Calvis é um representante particularmente destacado desse grupo, que se aproximou da teoria econômica de modo semelhante ao de Leslie, por exemplo. No entanto, esse movimento produziu poucos resultados positivos e logo desapareceu. Charles Gide pode ser mencionado como representante daqueles economistas franceses que foram, em certa medida, influenciados por ele e viram nele um meio de desviar a economia francesa de seu curso excessivamente rígido. Gide combinou de modo equilibrado ideias sociopolíticas, históricas e novas ideias teóricas. Devemos, contudo, mencionar ainda duas escolas mais autóctones. A economia na França manteve-se mais dentro de seus limites do que na Alemanha, e os economistas franceses insistiram numa linha clara de demarcação entre economia e sociologia. Em consequência, uma sociologia independente desenvolveu-se muito mais rapidamente do que na Alemanha. Parte desta, é claro, coincide com as investigações econômicas na Alemanha, assim, seu método também é importante para nós. Seria ir longe demais caracterizar os diversos grupos e personalidades líderes, mas deve-se enfatizar que vários desses grupos se aproximaram muito da escola histórica em seu método. Aqui pertencem, por exemplo, Charles Letourneau e o círculo de alunos de Worms e Émile Durkheim. Embora não tenham realizado pesquisa original em arquivos ou outras fontes primárias, pelo menos não por si mesma, todas as suas investigações se baseiam em material histórico, etnológico e estatístico. No entanto, não era o material em si que atraía diretamente o leitor, mas ele servia de base para generalizações. Isso não constituía uma diferença de princípio em relação à escola histórica, mas, na prática, a diferença era muito grande. A pesquisa histórica especializada torna-se menos importante, e as fronteiras, quanto à localidade e ao assunto, às quais a pesquisa histórica original está vinculada, desaparecem. Além disso, a investigação de instituições e fenômenos sociais individuais, propriedade, casamento, classes etc., torna-se o objetivo imediato e único. Mesmo a escola histórica, é verdade, às vezes trabalhava desse modo, mas até então apenas ocasionalmente, como atividade secundária. Essa escola igualmente produziu um grande número de obras metodológicas, acima de tudo Émile Durkheim, Regras do Método Sociológico, Règles de la Méthode Sociologique, 1895, Clement, Ensaio sobre a Ciência Social, Essai sur la Science Sociale, 1867, Alfred Fourier, O Movimento Positivista e a Concepção Sociológica, Le Mouvement Positiviste et la Conception Sociologique. Mais recentemente, a obra de Simian, que expressa de modo mais claro o ponto de vista desses grupos e seu desagrado comum pela teoria. Em segundo lugar, devemos considerar a escola de Le Play. As principais obras de Le Play são Os Trabalhadores Europeus, Les Ouvriers Européens, primeira edição 1855, segunda edição 1879, A Reforma Social, La Réforme Sociale, 1864, A Organização do Trabalho. L. Organisation du Travail, 1870, A Organização da Família, L. Organisation de la Famille, 1872, Constituição Essencial da Humanidade, Constitution Essentielle de l'Humanité, 1880. Ele também fundou a série de monografias Os Trabalhadores dos Dois Mundos, Les Ouvriers des Deux Mondes, e o periódico A Reforma Social, La Réforme Sociale. Podemos ainda mencionar como sucessores do Maroussen, Chaisson e C. Janet, que muitas vezes tiveram abordagem independente. Suas ideias sobre política social, Socialpolitik, que eram a principal preocupação de Le Play, não nos interessam neste contexto. Mais importante, porém, é seu método de investigação detalhada das condições de vida da classe trabalhadora, tomando em consideração a família do trabalhador individual, especialmente, seu orçamento. É evidente que esse método,
que desde então tem sido empregado também na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra, não é apenas absolutamente necessário para certos problemas especializados, mas também pode oferecer valiosa contribuição para nossa compreensão geral do desenvolvimento social. O fato de que até agora não tenha conduzido a resultados que possam ser resumidos brevemente é inerente à sua natureza e não constitui objeção. As formulações mais gerais de Lepley, contudo, não têm grande valor científico, em parte porque não se adequavam ao seu talento, em parte porque lhe faltava completamente qualquer formação econômica, mesmo a mais elementar. Isso tira de seus ataques aos economistas clássicos qualquer significado, sendo bastante claro que ele dificilmente poderia tê-los lido. Na América, na Itália, na Holanda e no norte da Europa, não se desenvolveu um movimento histórico genuíno. Mesmo assim, encontramos ali um aumento das economias descritivas. Além disso, nos Estados Unidos, estudiosos começaram a cooperar em larga escala no trabalho de descrição, operando segundo um plano no âmbito do Instituto Carnegie, da instituição Smithsonian, ademais, na História Documental da Sociedade Industrial Americana, Documentary History of American Industrial Society. No entanto, esse aumento foi acompanhado pelo crescimento da especulação teórica e caminhou lado a lado com ela. Aquele espírito especificamente histórico, que é o único capaz de transformar a coleta de fatos, necessária, afinal, para qualquer escola, em algo metodologicamente distinto, não se desenvolveu. Ocasionalmente, os pontos de vista críticos da escola histórica encontraram eco, mas apenas fraco, especialmente fora do círculo dos principais economistas, e tiveram pouco efeito positivo. É difícil responder com boa consciência à questão, tão cara aos membros do partido histórico ou teórico na Alemanha, sobre qual das escolas predomina. Julgando pelo número de volumes, a investigação dos fatos predomina, é claro, como ocorre em toda parte. Segundo, porém, o critério de onde se encontravam as realizações dos economistas de reputação, foi a teoria que predominou. É possível obter uma visão geral não muito imprecisa comparando, por exemplo, o conteúdo das publicações da Associação Econômica Americana, American Economic Association, cuja posição nos Estados Unidos guarda certa semelhança com a do Verein für Sozialpolitik na Alemanha, com o conteúdo das publicações desta última, ou estudando os manuais americanos e italianos. Devemos fazê-lo, contudo, considerando seu conteúdo e não apenas suas declarações axiomáticas. 5. Este panorama mostrou o quão pouco uma controvérsia metodológica sobre princípios estava realmente contida no próprio assunto. Se assim é, porém, quais foram as causas dessa controvérsia? Do que realmente se tratava? E foi mesmo necessário todo esse conflito, que desperdiçou tanta energia que poderia ter produzido trabalho positivo e que separou homens dignos de mútuo respeito, os quais poderiam ter oferecido tanto se tivessem colaborado serenamente? Filosofar sobre essa questão e lamentar sentimentalmente quão bom teria sido se as coisas tivessem ocorrido de outro modo seria cair em uma forma antiquada de historiografia. Já sugerimos, contudo, uma explicação para a controvérsia. Tratou-se de uma luta entre dois métodos de trabalho, entre pessoas de hábitos mentais diferentes, que disputavam espaço ou dominação. Isso explica, além disso, a maneira como a controvérsia foi conduzida e seus resultados. Como em uma luta política, foi antes de tudo o grito de guerra que tocou muitos espíritos sensíveis e despertou certas ideias e emoções muito mais do que argumentos elaborados. Além disso, cada argumento produziu seu efeito por si mesmo, isto é, independentemente de argumentos acompanhantes ou opostos, sem ser coordenado na consciência da pessoa com outros argumentos ou sem ser considerado cuidadosamente em comparação com os contra-argumentos. Daí a repetição interminável de argumentos já refutados tão completamente quanto se poderia desejar. Em tudo o que as partes têm a dizer uma à outra há sempre um lembrete da antipatia invencível pelo fantasma teórico ou pela labuta histórica. Essa antipatia não é suscetível de ser vencida por qualquer argumento puramente lógico. Repetidas vezes encontramos a tendência das partes a se acusarem mutuamente de serem não científicas e a se adornarem com epítetos que consideram expressar sua própria excelência, realista, exata, moderna, etc. Essa tendência aparece frequentemente ao lado do reconhecimento de que há algo justificável no ponto de vista do adversário. Os argumentos individuais, e ainda mais a forma como foram enfatizados e formulados, mudaram em ambos os lados, às vezes de modo muito brusco.
Isso torna quase impossível atribuir a um autor uma afirmação definida sem confrontá-la com outras, contraditórias e opostas. Por essa razão, e também porque hoje é difícil determinar o significado preciso de certas declarações, contentar-nos-emos com algumas observações. Afinal, dificilmente seria justo levar a sério toda afirmação feita no calor da batalha. Nos seus estágios iniciais, a escola histórica dirigiu seu ataque, em primeiro lugar e com quase total sucesso, contra as teses políticas e filosófico-sociais da velha escola de economistas, contra o liberalismo de Manchester, o individualismo, o racionalismo, etc. Ao fazê-lo, seus representantes também rejeitaram a teoria enquanto tal e a descreveram como escolástica, especulativa, naturalista, etc. Havia, ademais, uma tendência a duvidar de que o conceito de leis pudesse ser aplicado às ciências sociais, mas isso não era de importância primária. Quando Samoler, por exemplo, descrevia qualquer seguidor de Smith como inapto para ensinar economia, ele tinha evidentemente em mente os elementos sociopolíticos e filosóficos da doutrina de Smith. Dessa fase, devemos distinguir outra, não tanto cronologicamente, mas em termos de conteúdo, em que ocorre uma discussão mais detalhada do problema dos métodos. Nela se debateram as vantagens da indução e da dedução, a justificação, conforme o caso, a possibilidade de isolar problemas. Essa fase não foi muito frutífera. O que estava na raiz da controvérsia sobre indução e dedução não era, de modo algum, um problema lógico, mas simplesmente a diferença entre a coleta de fatos e sua análise. Contudo, por algum tempo, a luta foi travada sob essa forma inadequada e, como é natural, não produziu resultados notáveis. Slogans como economia no vazio, atomismo etc. também pertencem a esse período. Uma terceira fase foi influenciada pelos avanços da epistemologia e pelas discussões sobre método conduzidas por historiadores profissionais. Essa fase trouxe uma nova complicação, pois diferenças epistemológicas, que, em si, nada tinham a ver com o método econômico, foram arrastadas para o debate. Ainda assim, sem dúvida, ela produziu um esclarecimento das posições. No centro da discussão está a grande realização metodológica de Karl Menger, investigações sobre o método das ciências sociais e da economia política em particular, Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften in der politischen Ökonomie insbesondere. Ela tirou o debate da fase de observações e argumentos isolados e procurou esclarecer a luta dos métodos por meio de uma discussão profunda de princípios. Ao fazê-lo, defendeu a posição teórica contra os mal-entendidos a que ela havia sido exposta. Nesse aspecto, havia de fato muito a ser feito. Ao âmbito de ideias especificamente histórico estava estreitamente ligada a visão de que a teoria econômica não se baseava de modo algum na observação dos fatos, mas em premissas de caráter duvidoso, de que era fundamentalmente pré-científica e estava destinada a ser substituída por uma investigação séria dos fatos. Consequentemente, supunha-se que a tarefa da ciência no campo da teoria econômica não era desenvolvê-la, mas apenas descrevê-la e explicar seus sistemas mutáveis em termos históricos. No máximo, poderia reconhecer-se a formulação e elaboração de um sistema de conceitos, que pudesse ser colocado à disposição de uma ciência da sociedade, como uma tarefa de natureza teórica, embora de importância comparativamente secundária. Acreditava-se também que já não se podia falar propriamente de leis no campo das ciências sociais, e que, no máximo, seria possível referir-se a regularidades descobertas por meio de pesquisa histórica e estatística detalhada. Essas regularidades poderiam talvez ser chamadas de leis empíricas. O termo teoria tornou-se tão proscrito que, hoje, às vezes é substituído por reprodução intelectual ou doutrina, para não evocar de imediato todo um conjunto de preconceitos. E mesmo quando teoria, no sentido de conceitos de validade geral, não era considerada absolutamente impossível, a teoria existente era tida como errada em princípio. Embora Menger se opusesse a essas visões, ele reconheceu de imediato a necessidade de uma base histórica para a solução de muitos problemas econômicos e considerava essa base essencial para a investigação de casos individuais. Samoler replicou em forma polêmica o que era exigido pela ocasião, mas, quanto ao conteúdo, sua abordagem estava longe de ser simplesmente negativa. Já nessa época, ele reconhecia não apenas que algumas das observações críticas de Menger eram justificadas, mas também quão essencialmente semelhante é o nexo causal nas ciências sociais e nas ciências naturais,
Ele também descrevia a explicação dos fenômenos sociais em termos de causa e efeito e em termos de leis. Para ele, nesse momento, ambas coincidiam, como o objetivo do esforço científico. Encontramos, inclusive, a afirmação de grande alcance de que toda ciência perfeita é dedutiva, isto é, que o estado de perfeição ideal é alcançado apenas quando se torna possível explicar completamente os fenômenos concretos com a ajuda de premissas teóricas. Essa proposição implica o reconhecimento de que tal estado da ciência é possível em princípio, mesmo que, de fato, permaneça inatingível para nós. Implica também uma rejeição completa da crença especificamente histórica na natureza incalculável e essencialmente irracional dos acontecimentos sociais. Samoler vai mais longe aqui do que a maioria dos teóricos estaria disposta a ir. Em seus trabalhos sobre método no Manual de Ciências do Estado, Antworterbuch der Staatswissenschaften, ele enfatiza ainda mais fortemente a tarefa causal e teórica da ciência social. Essa abordagem é perfeitamente compatível com sua visão de que a teoria da ciência social precisa, em grande medida, de uma infraestrutura histórica. Todas essas declarações não revelam de modo algum uma oposição de princípio à teoria, embora, é claro, não excluam uma oposição à teoria existente. Este último tipo de oposição, no entanto, só poderia ser uma oposição dentro da teoria, porque assim que o historiador se propusesse a obter percepções gerais com base em sua pesquisa histórica detalhada, seria forçado a isolar fatos e chegar a abstrações, isto é, de fato, se transformaria em teórico. Não importa como essas percepções gerais sejam chamadas. Como Gustav von Samoler observa de forma incisiva, não faz diferença se falamos de leis ou se usamos um termo diferente para um complexo de fatos que permanece essencialmente o mesmo, qualquer que seja o nome que lhe atribuímos. É verdade que leis empíricas, isto é, a identificação de regularidades em fatos que permanecem não analisados, seriam possíveis mesmo sem abstrações, mas, primeiro, elas não seriam numerosas, segundo, não nos diriam muito, seriam incompreensíveis. É interessante observar como representantes de escolas que normalmente são consideradas essencialmente hostis se aproximaram entre si quando passaram a debater os princípios da questão. Mesmo alguns dos seguidores de Samoler, como, por exemplo, Asbach, adotaram a atitude caracterizada pelo reconhecimento de leis de validade geral. Gradualmente, essa atitude começou a prevalecer até que, finalmente, nos tempos recentes, qualquer hostilidade argumentativa à teoria desapareceu, e foi reconhecida a distinção, já enfatizada por Menger, entre a percepção do geral e a do individual. Essa distinção recebeu apoio filosófico, conforme Wilhelm Windelband, ponto de vista nomotético e ideográfico, e Heinrich Rickert, abordagem científica e histórica. Isso, porém, teve pouquíssimo efeito sobre o contraste que continuou a existir entre os dois métodos de trabalho, e foi mais por cansaço da controvérsia do que por uma reconciliação efetiva que a disputa gradualmente se tornou menos amarga. Uma nova geração, mesmo entre os partidários da escola histórica, já não pretendia continuar com a mera coleta de fatos, enquanto, nesse ínterim, a teoria econômica havia ganhado nova vida. Já não poderia haver qualquer questão de superá-la. Com isso, a discussão metodológica perdeu seu ponto polêmico e resultou uma mudança de tema. Passou-se a investigar a epistemologia da história, começaram a haver problemas sociológicos nas ideias empregadas pelos historiadores. Contudo, não podemos tratar aqui desse movimento, que tinha diante de si um grande futuro. Apesar de tudo isso, restaram frequentemente traços da antiga concepção popular sobre a natureza da especulação teórica, em particular, as antigas fórmulas polêmicas sobreviveram. De fato, estas só penetraram no grande público recentemente, depois que a ciência já havia avançado além delas, o que não surpreende, já que as opiniões do público estão sempre um passo atrás das da ciência. Enquanto se começava a chegar a um acordo sobre problemas de método em seu sentido original, hoje tal acordo foi dificultado por uma reação contra a escola histórica, que brota de várias fontes. A escola histórica havia se associado a correntes políticas da mesma forma que os economistas clássicos haviam feito em seu tempo. E, como estes, agora tinha de pagar o preço por isso. A causa científica mais importante dessa reação, porém, é a tendência geral de nosso tempo em favor da teoria.
Assim como a escola histórica da economia, em seu auge, era um elemento de uma tendência geral em direção às ciências do espírito, assim como então a questão era fundamentar uniformemente todas as ciências do espírito em realidades histórico-sociais, conforme Samoler, hoje a corrente flui na direção oposta. E temos toda a perspectiva de ver o desagradável espetáculo de a escola histórica sofrer a mesma injustiça que, em seu tempo, infligiu aos teóricos. Nesse aspecto, o destino da economia é análogo ao da jurisprudência. A forte reação contra o direito natural no início do século XIX, associada aos nomes de Friedrich Carl von Savigny e Carl Friedrich Eichhorn, levou à supremacia de uma tendência histórica a qual os historiadores da economia sempre apontaram como modelo. Os porta-vozes então existentes do direito natural foram sendo cada vez mais empurrados para o pano de fundo e encarados com crescente desdém, até que se esperava que seu conjunto de ideias desaparecesse completamente. Significativamente, essas ideias foram sendo cada vez mais relegadas à história da filosofia do direito, de maneira bastante semelhante à usada na economia teórica. No entanto, o direito natural não desapareceu. Sobreviveu. Em direção ao final do século XIX, surgiram sintomas de um movimento revigorado em seu âmbito. Esse movimento logo levou a melhor. Não se tratava, de forma alguma, de um simples renascimento da jurisprudência conceitual, que a escola histórica tão justificadamente estimara tão pouco e que, embora seja praticamente indispensável, é de muito pouco interesse científico. Pelo contrário, o novo movimento atacou-a com a mesma energia que a escola histórica o fizera. O que o novo movimento fez foi compreender teoricamente o fenômeno do direito e a lógica do direito, ou seja, afastar-se de um curso especificamente histórico. No tocante aos detalhes, a situação é bastante diferente nos dois campos. Isso já ocorre por causa da diferença na natureza e na função de ambos. Além disso, Menger tinha completa razão ao apontar uma diferença fundamental entre as escolas histórica jurídica e econômica. Ainda assim, o método de trabalho e seus traços básicos são essencialmente similares, nem se pode ignorar que seu destino se desenvolveu em linhas paralelas. 6. Gostaríamos de inserir aqui algumas observações sobre um tema que costuma ser mencionado em conexão com uma discussão sobre método, o chamado método matemático. Já nas primeiras fases encontramos símbolos algébricos em conexão com argumentos no campo das ciências sociais nos escritos de alguns autores, Francis Hutcheson, por exemplo, às vezes até antes. Não há nada de extraordinário nisso em princípio. Expressar proposições gerais em palavras ou, por amor à maior precisão, em símbolos algébricos, não altera em nada sua natureza essencial. Além disso, em casos complicados, usar exemplos numéricos hipotéticos ou, em seu lugar, formas algébricas é totalmente irrelevante em princípio. Apenas significa que a clareza e a precisão da forma algébrica fazem com que todas as suposições se destaquem mais nitidamente e libertam o argumento dos azares inerentes a números escolhidos de modo concreto. Assim, William Whewell, Transações Filosóficas de Cambridge, Cambridge Philosophical Transactions, volume 3, expressou alguns teoremas de Ricardo na forma mais perfeita da álgebra. Isso foi feito com mais frequência posteriormente. Quão adequado esse método é para uma análise penetrante pode ser visto nos elegantes trabalhos de Ladislaus von Borchewicz sobre os fundamentos do sistema marxista, aos quais nos referimos na sessão anterior. Antoine Auguste Cournot fundou um tipo diferente de economia matemática, baseado no fato de que as formas de pensamento da análise superior podem ser aplicadas com grande proveito a diversas proposições econômicas. Essas formas da análise avançada permitem que a investigação prossiga justamente nos pontos em que a linguagem científica falha por sua falta de precisão. A noção de função existe de maneira patente ou latente na maioria dos argumentos puramente econômicos, na medida em que a tarefa consiste em compreender as relações gerais entre quantidades variáveis e em deduzir destas tudo o que for possível quanto à sua variação. A análise matemática é absolutamente o instrumento adequado. Além disso, a descrição das relações econômicas em sistemas de equações simultâneas oferece por si só uma visão de conjunto dessas relações que não pode ser obtida de forma tão precisa por nenhum outro meio. Cournot encontrou um sucessor em Leon Walras, a quem voltaremos mais adiante, e este foi sucedido por Vilfredo Pareto, Manual de Economia Política, Manuale de Economia Política, 1908, que em pontos essenciais superou todos os seus predecessores, Escola de Lausanne.
Na Inglaterra, William Stanley Jevons havia seguido o mesmo caminho. Mais tarde, Alfred Marshall e Francis Isidro Edgeworth o fizeram com maior sucesso, assim como Irving Fisher nos Estados Unidos. A obra de longe mais importante dessa escola em língua alemã é o estudo de Rudolf Auspitz e Richard Lieben, Investigações sobre a Teoria dos Preços, Untersuchungen über die Theorie der Preise, 1888. Karl Oerd, Fundamentação Matemática da Economia Política, Mathematische Begründung der Volkswirtschaft, 1886, apenas seguiu Walras e Jevons. Nos seus estágios iniciais, essa escola teve de enfrentar diversos preconceitos enraizados na aversão ao uso de uma linguagem incompreensível para o grande público, que via na economia matemática algo sui generis por princípio, representando uma abordagem ilegítima das ciências naturais. Gradualmente, as pessoas começaram a perceber que ela não era essencialmente diferente da teoria em geral e que só podia ser combatida com argumentos válidos também contra esta última. Além disso, que ela nada tomava emprestado das ciências naturais. Exceto uma técnica especial, tão universalmente válida quanto as leis fundamentais da lógica. Hoje, esse método é quase universalmente reconhecido e aplicado fora da Alemanha. Isso também vale para a França, onde a resistência contra ele fora particularmente forte. Seu campo de aplicação, entretanto, é limitado, e suas conquistas vão apenas em alguns pontos além de uma apresentação mais correta e precisa, o que, no entanto, significa muito na prática. Em consequência, é perfeitamente possível discutir o problema de saber se, no presente, é conveniente e proveitoso que um economista, cuja principal preocupação é a aquisição de conhecimento teórico, familiarize-se com um aparato técnico especial. Afinal, foi justamente essa questão de conveniência que formou o núcleo dos principais argumentos usados pelos opositores do método, que na verdade eram bastante indiferentes a ele. 7. Indiquemos brevemente alguns dos pontos de vista essenciais que resultaram da pesquisa histórica detalhada e que a escola histórica ajudou a estabelecer de modo geral. 1. O ponto de vista da relatividade. Por isso entende-se não a tese epistemológica de que todo conhecimento é adaptado a um propósito especial inerente ao ponto de vista de quem o formula, fora do qual não teria validade, mas uma espécie particular de relatividade própria ao nosso campo. Antes de tudo, a pesquisa histórica detalhada nos ensina melhor do que qualquer outro método quão insustentável é a ideia de que existem regras práticas de validade geral no campo da política econômica. A escola histórica sempre enfatizou esse ponto de vista, mesmo dentro dos limites do conhecimento científico. Embora encontremos essa visão também em alguns teóricos, até mesmo em David Ricardo e Karl Marx, ela nunca havia sido expressa com tanta consistência sistemática. Contudo, na medida em que houve a tendência de usar o argumento da causalidade histórica dos acontecimentos sociais para combater a possibilidade do conhecimento geral, das leis gerais, em si, essa tendência foi logo reprimida. 2. O ponto de vista da unidade da vida social e da correlação inseparável entre seus elementos. A pesquisa do material histórico devia inevitavelmente conduzir a esse ponto de vista, mesmo que não pudesse fazê-lo sem ajuda. Os fatos concretos oferecidos pela investigação histórica não podem ser dissecados sem perda, e o historiador se opõe a ter de arrancar as folhas da flor que colheu. Daí seu desejo de substituir os esquemas da especulação teórica por uma visão abrangente do conjunto da realidade, um desejo cuja forma lógica é o argumento da heteronomia da economia. Essa ideia, infelizmente, na verdade, um fantasma, não pôde ser sustentada, e Gustav von Samoler, em sua formulação, a abandona. No entanto, permaneceu a tendência de ultrapassar os limites de uma mera doutrina econômica e o desprezo pelos especialistas que nunca seguem uma lebre até o campo vizinho. A epistemologia moderna, com sua distinção precisa entre objetos reais e objetos cognitivos, e a constatação de que, a esse respeito, as coisas são as mesmas nas ciências sociais e nas ciências naturais, pois também na natureza existe uma conexão indissolúvel entre todos os fenômenos, restringiram bastante o campo de controvérsia nesse ponto. 3. O ponto de vista antirracionalista. As pessoas derivaram da história, comparativamente tarde e apenas sob a influência de fatores extra-históricos, uma de suas lições mais distintas e valiosas, a multiplicidade dos motivos e a pequena importância de um mero entendimento lógico quando se trata das ações humanas.
O historiador que tenta compreender, tanto quanto possível, os motivos dos atores vê raramente motivos simples e quase nunca motivos claros e plenamente conscientes. Ele vê pessoas agindo segundo regras que não foram elaboradas racionalmente e que lhes parecem muitas vezes imperativos indiscutíveis, ou vê indivíduos sob a influência de impulsos manifestamente ilógicos. Não é apenas o historiador que percebe isso, mas foi sobretudo a escola histórica que estabeleceu esse ponto de vista na economia. A princípio, fê-lo sob a forma de um argumento ético, daí o nome escola ética, e, mais tarde, sob a forma de um desejo por uma psicologia mais completa do indivíduo, acima de tudo, das massas. Por isso, a escola histórica merece considerável crédito, apesar de ter sido incorretamente acreditado que essa abordagem implicava uma objeção à teoria pura e que esta ganharia se suas bases psicológicas fossem aperfeiçoadas. A teoria pura é, em primeiro lugar, independente de uma doutrina da motivação e está longe de ser uma filosofia natural do egoísmo. Em segundo lugar, o motivo econômico claramente consciente, sempre dentro do horizonte de percepção do participante da economia. Naturalmente desempenha um papel tão importante nos assuntos econômicos que realmente valeria a pena tratá-lo isoladamente, se isso fosse necessário. É verdade, porém, que a mera identificação de motivos éticos não nos leva muito longe, mas, se quisermos estudar a psicologia social, só podemos fazê-lo sobre novas bases e não sobre as antigas, racionalistas. É compreensível que, para repetir uma boa expressão de Graham Wallas, a natureza humana na política, Human Nature e Politics, 1906, a consideração exclusiva de alguns poucos motivos claramente conscientes impressione certas pessoas da mesma forma que nos impressionaria se um anatomista declarasse que pretendia ignorar a existência do fígado no corpo humano. É verdade que as coisas são diferentes na economia do que na anatomia, mas ninguém dá muita atenção a isso. 4. O ponto de vista da evolução. Esse ponto de vista não era de modo algum desconhecido da especulação teórica. Compare-se, por exemplo, Karl Marx. De fato, quase todos os sistemas teóricos acadêmicos procuraram indicar as forças motrizes da evolução, e um capítulo sobre o progresso era parte integrante de todo o manual. Embora esse ponto de vista pudesse ser alcançado também a partir de diferentes posições intelectuais, compare-se, por exemplo, Herbert Spencer e toda a sociologia, ele se impõe sobretudo ao historiador, que lida quase exclusivamente com fatos em transformação. Tornou-se, portanto, ainda mais fácil acreditar que, dentro da órbita do problema da evolução, a história oferecia tudo o que podia ser oferecido, já que, nessa abordagem, era muito mais difícil e parecia menos gratificante isolar fenômenos do que quando as condições eram apenas intelectualmente reconstruídas. Além disso, é certo que as teorias evolucionistas são forçadas a fazer uso muito maior do material histórico. 5. O ponto de vista do interesse pelas correlações individuais. Muitas vezes foi expresso, e ainda mais frequentemente assumido de modo instintivo, que, no campo das ciências sociais, estamos muito menos preocupados com o estudo da natureza geral dos acontecimentos do que com a investigação das correlações concretas e individuais. O que importa é como os acontecimentos e condições concretas se estabelecem e quais são suas causas concretas, não as causas gerais dos fenômenos sociais em conjunto, sejam estas desinteressantes ou evidentes por si mesmas. De fato, a batalha individual e a combinação específica de fatos que a causaram são muito mais importantes para nós do que, por exemplo, a combinação particular de causas pelas quais uma árvore se torna um espécime individual distinto. Sempre será tarefa das ciências sociais enunciar tais causalidades concretas dos fenômenos que nos interessam, e essa tarefa caberá sempre à história e à descrição social, além de sua outra função de fornecer material para a solução de um grande número de problemas gerais. Nesse ponto, contudo, as pessoas esquecem, primeiro, que esse fato constitui apenas uma diferença de grau em relação à ciência natural, pois também nesto que muitas vezes importa é a diferença individual de uma certa causalidade. O mesmo vale para todas as ciências aplicadas. Esquecem, segundo, que a investigação da natureza geral das coisas, em si, interessante, ainda que tal interesse não seja exclusivo. E, terceiro, que sem essa investigação nem mesmo a tarefa de toda pesquisa causal concreta pode ser cumprida de maneira científica satisfatória.
Apesar do mérito que esse ponto de vista merece, não se pode dizer que os estudiosos que o sustentaram tenham contribuído significativamente para uma melhor compreensão da natureza de nossa disciplina. Seu principal mérito reside no fato de que agiram de acordo com ele, assim, realizaram grandes feitos durante 40 anos de trabalho nessa tarefa parcial. Se foi longe demais em traduzir esse ponto de vista na prática, como hoje se costuma afirmar, cada um só pode julgar por si mesmo. Não conhecemos um único conjunto de fatos para o qual tantos dados e correlações individuais tenham sido reunidos a ponto de podermos dizer que já basta e que não precisamos mais nos ocupar disso. Que nesse processo a teoria tenha sofrido danos irreparáveis é outra questão, e, aliás, até certo ponto, inevitável. 6. O ponto de vista orgânico. O que é sempre profundamente desagradável ao historiador é a concepção mecanicista dos fatos sociais. É verdade que isso se tornou um chavão, cuja aplicação concreta nunca levou as pessoas a se perguntarem qual dos muitos significados possíveis do termo mecanicista se aplicava a determinada proposição que combatiam. A concepção orgânica, a analogia do corpo social a um corpo físico, esteve mais estreitamente associada à escola histórica. No entanto, essa escola nunca participou da exacerbação desse ponto de vista, como encontramos, por exemplo, em Albert Schäffle, mas sempre enfatizou que a economia não pode ser decomposta em uma aglomeração de indivíduos econômicos independentes e que os fenômenos econômicos não são meramente resultantes de componentes individuais. Ela não mostrou qualquer compreensão do fato de que a concepção orgânica poderia ser empregada justificadamente em especulações puramente teóricas, apesar de todas as suas limitações. A concepção orgânica, sob a influência de Adam Miller, foi inicialmente formulada de modo que a economia nacional existe fora e acima das várias economias individuais. Hoje, no entanto, essa visão foi quase completamente superada e substituída por uma concepção. Compare-se Gustav von Samoler, artigo Economia Nacional, Volkswirtschaft, Loxit, que enfatiza o fato de que as economias individuais, que juntas compõem a economia nacional, mantêm relações mútuas íntimas entre si. Essas relações são muito mais importantes do que aquelas que a teoria econômica descreve e que influenciam o membro individual da economia. Elas impõem de fato ao indivíduo um comportamento de outro tipo, que deve ser explicado de maneira bastante diferente da que a teoria econômica propõe. A história, em si mesma, porém, não produz uma teoria desse comportamento. Essa é tarefa da psicologia das massas, que de fato utiliza o material histórico e foi acolhida com simpatia nos círculos históricos. Além disso, uma vez que o conjunto total dessas relações mútuas abrange também as puramente econômicas, essa formulação da natureza da economia nacional significava apenas que a teoria lidava com parte dos elementos que explicam os acontecimentos sociais, um fato sempre destacado por seus representantes mais convictos. Embora isso prive tal formulação de seu ponto crítico, sua importância positiva permanece a mesma. A natureza do método da pesquisa detalhada torna impossível relatar seus resultados de forma breve, portanto, passamos a tratar dos avanços realizados no campo teórico. 8. O renascimento da análise teórica começou na década de 1870 e tornou-se evidente para a maioria das pessoas na década de 1890. Esse renascimento não altera o fato de que a especulação teórica, em oposição ao interesse por investigações de fatos, e a teoria econômica em particular, em oposição à abundância de problemas de outro tipo no campo das ciências sociais, já não desempenhava o papel que tivera no período clássico. Naquela época, a economia era a única ciência social plenamente desenvolvida e dava respostas elegantíssimas, breves e peremptórias a questões cuja dificuldade a maioria subestimava. Os economistas que queriam dizer algo sobre problemas contemporâneos ou sobre o problema da vida social como tal agora tinham de entrar em outros campos das ciências sociais. Eles adquiriam facilmente uma espécie de desprezo pelo campo puramente econômico, cuja extensão relativamente pequena agora se tornará clara. Isso não impediu que a economia continuasse a desenvolver-se como uma disciplina especializada, mas tornou seu progresso mais difícil, porque as pessoas passaram a ter mais dificuldade em compreendê-la e, por isso, voltaram-se para outros campos. Isso já era visível à superfície, mas, se olharmos mais de perto, veremos que a situação era de fato ainda pior. Economistas que se descreviam como totalmente indiferentes à teoria eram realmente raros, mas aqueles que mantinham apenas uma ligação frouxa com ela,
equivalente a uma aceitação mais ou menos crítica de certos traços básicos, eram a maioria, enquanto os que dedicavam toda a sua energia à teoria constituíam uma pequena minoria. Esse fato é essencial para a compreensão do desenvolvimento da economia teórica nesse período. A chamada teoria da utilidade marginal foi o novo fermento que transformou a estrutura interna da teoria moderna em algo bastante diferente da dos economistas clássicos. Dela dependeu o renascimento a que já nos referimos. Encontramos traços das ideias que essa teoria viria a elaborar já muito cedo, por exemplo, nos escritos dos escolásticos, como Bale, e, mais tarde, nos dos representantes do direito natural, como Samuel von Pufendorf. Isso é perfeitamente compreensível, já que a teoria da utilidade marginal, como quase todas as ideias básicas científicas, é extremamente simples quando tomada por si mesma e sem todas as suas elaborações. Encontramos mais dela em Antônio Genovesi e Ferdinando Galien, mas sobretudo em Etienne Bonnot de Condillac. No século XIX, muitos economistas alemães, entre os quais Friedrich von Hermann se destacava, haviam avançado até a metade do caminho rumo a uma teoria da utilidade marginal. E foi nesse período que encontramos, no fantástico porém audaz livro de Hermann Heinrich Gossen, Leis do Tráfego Humano, Gesetze des menschlichen Werkes, 1836, a primeira formulação da teoria da utilidade marginal, apresentada com plena consciência de sua importância. Não recebeu absolutamente nenhuma atenção. Jules Dupuy, com 2 artigos nas Análises des Ponts et Chaussées, 1844 e 1849, e Leon Walras são pouco menos importantes. Aqui pertencem também Richard Jennings, Elementos Naturais da Economia Política, Natural Elements of Political Economy, 1855, em cujo livro encontramos a lei da demanda saciada, em meio a uma massa de frases e propostas de pouco valor, nas quais o autor estranhamente se assemelha a Gossen e Henry Dunning MacLeod. Na 6ª década foram compostas as obras que fundaram o sistema da teoria da utilidade marginal. Princípios de Economia Política, Grundsätze der Volkswirtschaft, de Karl Menger, apareceu em 1871, Teoria da Economia Política, Theory of Political Economy, de William Stanley Jevons, também foi publicada em 1871. Depois de ele já ter exposto suas ideias básicas em 1862, em uma conferência publicada no Journal of the Royal Statistical Society, Os Elementos de Economia Política Pura, Elements d'Economie Politique Pure, de Leon Walras, apareceram em 1874, seus pontos decisivos já haviam surgido em um memoir de 1873. Na 8ª década vieram Eugen von Bombawerk, Fundamentos da Teoria do Valor Econômico dos Bens, Grundzüge der Theorie des Wirtschaftlichen Güterwertes, Konrad Jarbusch, 1886, Capital e Juros, Capital und Kapitalzins, volume 2, primeira edição 1884 e 1888, volume 1, segunda edição 1902, volume 2, terceira edição 1912, e Friedrich von Wieser, Origem e Leis Principais do Valor Econômico, Ursprung und Hauptgesetze des Wirtschaftlichen Wertes, 1884, O Valor Natural, Der Natürliche Wert, 1889. Essa escola, em seus primórdios, encontrou aproximadamente as seguintes condições no círculo dos teóricos. Na França, predominava uma escola que derivava diretamente de Jean-Baptiste Say e que, por conseguinte, não se mostrava favoravelmente disposta à teoria da utilidade marginal desde o início. A maioria dos autores, como, por exemplo, Gustave de Molinari, Yves Guiec, Paul Leroy Beaulieu e Bloch, Progresso da Ciência Econômica desde Adam Smith, Progrès de la Science économique depuis a Smith, 1891, aceitava seu princípio básico sem objeção, embora com certa apatia que inicialmente impediu seu desenvolvimento ulterior. Esses autores também levantaram objeções explícitas à matemática de Walras, que encaravam com desconfiança. Essa desconfiança privou Walras de qualquer influência por muito tempo. Poderíamos esperar encontrar situação semelhante na Alemanha, mas a escola cujos representantes destacados eram Hermann e Johann Heinrich von Thunen havia perdido sua posição nesse momento sob o impacto das obras de Johann Karl Rodbertus e Karl Marx, que também produziram o renascimento de David Ricardo. Muito rapidamente, desenvolveu-se uma escola marxista ortodoxa sob a liderança de Friedrich Engels e Karl Kautsky. E mesmo as mentes que não pertenciam a essa escola,
mas tinham interesse pela teoria, voltaram-se em primeiro lugar para Rodbertus e os economistas clássicos ingleses, sobretudo Ricardo. Esses autores viam na teoria da utilidade marginal uma inovação de valor duvidoso e começaram a atacar seus princípios. Nesse aspecto, desfrutaram da simpatia de seus colegas de profissão que não participavam principalmente de especulações teóricas, por conseguinte, não se mostravam inclinados de forma favorável a uma nova estrutura teórica, ao passo que valorizavam a antiga em seu papel histórico, apesar de sua oposição doutrinária. Na Inglaterra, o ataque de William Stanley Jevons a David Ricardo e John Stuart Mill, a princípio, apenas irritou os teóricos e produziu até mesmo o resultado de que os poucos, e pouco respeitados, representantes remanescentes da teoria clássica se unissem com mais determinação em torno dos dois nomes mencionados. Não obstante, o ataque encontrou aprovação entre o público mais amplo, mas quase inteiramente porque se tratava de um ataque. Somente na Itália, onde de fato a ideia de utilidade marginal já se insinuara cedo e onde não era necessário superar uma escola indígena forte, os economistas aceitaram sem reservas, após algum tempo, os contornos principais da nova doutrina. Esses economistas logo começaram a elaborar a teoria de maneira original em muitos aspectos. Os holandeses fizeram o mesmo. Essa recepção e o desenvolvimento posterior da doutrina explicam-se pelo fato de que a teoria da utilidade marginal não surgiu como um movimento difundido em terreno bem preparado, mas por meio da ação de alguns homens eminentes que só puderam abrir caminho com dificuldade e que só lentamente lograram formar um círculo de discípulos. Eles foram forçados a superar, individualmente e apenas pela força do argumento escrito, a indiferença ou a oposição de grandes grupos de economistas firmemente entrincheirados e uniformemente comandados. O erro intelectualista, que tão prontamente nos ocorre quando consideramos a história de uma ciência, faz-nos esquecer facilmente que, sem ajuda externa, uma escola nova só consegue firmar-se com grandes dificuldades, porque sem essa ajuda suas ideias não se tornam conhecidas, no breve período de sua formação, por um círculo suficientemente amplo de possíveis alunos. E a guerrilha literária cotidiana não pode ser travada por falta de uma correspondente segunda linha de defesa. Especialmente na Alemanha e na França, dada a importância atribuída ao ensino acadêmico na vida científica desses dois países, deve-se levar em conta, como fator adicional, que os partidários de Léon Walras foram quase completamente excluídos de cátedras nas universidades francesas e os partidários de Karl Menger, das alemãs. Assim, torna-se compreensível que há um longo período em que a teoria da utilidade marginal foi ignorada se seguisse um período de ataque. Este último baseou-se em um conhecimento incompleto da teoria, em parte, até em mal entendido sobre ela. Fixaram-se certos chavões que pareceram definitivos não apenas ao grande público, na medida em que ouviu falar da existência da teoria da utilidade marginal, mas também aos especialistas não associados à teoria. Isso tornou quase impossível encontrar um círculo imparcial de ouvintes ou leitores. Nesse contexto, devemos mencionar a acusação de que a teoria da utilidade marginal era uma forma de liberalismo de Manchester. O sucesso desse ataque não altera o fato de que a teoria da utilidade marginal nada tinha, em termos materiais, em comum com as correntes da escola de Manchester no campo da política econômica. Dois dos fundadores da escola da utilidade marginal propuseram posições bastante radicais no campo da sociopolitik, enquanto o terceiro, Walras, era socialista, ainda que não ortodoxo. O combate, uma vez iniciado, também dificultou a aceitação da teoria da utilidade marginal, mesmo quando um conhecimento mais próximo dela havia levado muitos a nutrir opinião mais favorável. Além disso, produziu uma situação em que se continuava a protestar formalmente, embora já não houvesse nada que separasse os combatentes, e em que se enfatizavam, de modo exagerado, pontos secundários e sem importância de divergência. Essa discussão, sobre se os princípios da teoria da utilidade marginal são corretos, prossegue até o presente. Podemos mencionar aqui apenas a controvérsia entre Eugen von Bombawerk e Gesell. Por um longo período, entretanto, não foi a teoria em si, mas a sua importância e a sua aplicabilidade que estiveram em primeiro plano na discussão. Além disso, ela já havia ultrapassado o seu ponto culminante e passou, em grau cada vez maior, a ser tacitamente aceita. Essa mudança ocorreu inicialmente na Inglaterra, e foi em particular Alfred Marshall quem, seguindo John Stuart Mill como guia, ainda que apenas no campo restrito da economia,
Orientou cuidadosamente e de forma lenta, mas tanto mais eficaz por isso, a teoria inglesa rumo ao novo curso. Ele sempre demonstrou simpatia e respeito pelos economistas clássicos e encarava William Stanley Jevons e os austríacos com frieza e criticismo, enquanto raramente mencionava Leon Walras. Contudo, na realidade, ele havia incorporado toda a doutrina deles, especialmente a de Walras, de modo que seria possível omitir aqueles pontos em que diverge, sem que um leitor atento percebesse a mudança. Encontramos nele apenas a forma, não a essência, da abordagem clássica e das proposições características dos clássicos. Além disso, o contato estreito com os economistas clássicos foi mantido por ele apenas porque reinterpretou completamente suas doutrinas. A mudança de ponto de vista que se operou foi, em consequência, tanto mais completa e incontestada, embora tenha sido apenas Philip Henry Wicksteed quem seguiu de modo definitivo a doutrina da utilidade marginal e rejeitou de forma explícita os economistas clássicos. Em seguida, a maioria dos holandeses e vários teóricos suecos e dinamarqueses voltaram-se para a teoria da utilidade marginal, que também ganhou vida e eficácia na França, onde conduziu a um renascimento do trabalho teórico. Além disso, foi particularmente nos Estados Unidos e na Itália que se desenvolveu uma rica literatura didática sobre a teoria da utilidade marginal. Para o desenvolvimento das coisas na Alemanha, foi de grande importância o fato de Eugen von Filipovich ter apoiado a teoria da utilidade marginal em seu compêndio, por meio do qual ela também se tornou conhecida daqueles economistas que não estavam tão interessados na teoria como tal. Seu êxito em países fora da Alemanha também contribuiu a seu favor, mesmo que esse sucesso devesse parecer menor do que realmente foi aos olhos do não teórico, que precisava apoiar-se nas afirmações básicas dos vários autores. Contudo, o círculo de seus adeptos incondicionais na Alemanha permaneceu inteiramente limitado à escola austríaca. Podemos mencionar, além disso, Robert Zuckerkando, Richard Meyer, Victor Mataja, Emil Sachs e Richard Schuller. Ainda assim, a oposição de princípio diminuiu, embora tenha continuado até hoje. No pequeno círculo dos teóricos alemães, alguns escritores desenvolveram aquele ponto de vista que foi corretamente descrito como eclético. Esse ponto de vista pode ser resumido aproximadamente da seguinte maneira: o elemento básico da teoria da utilidade marginal foi incorporado a uma teoria do valor, em parte, também a uma teoria do preço. Quanto ao restante, porém, conservaram-se concepções mais antigas. Aqui se inclui Adolf Wagner, Economia Nacional Geral ou Teórica, Allgemeine oder Theoretische Volkswirtschaft, 1876 e 1879, página 92 e seguintes, que descreve Johann Karl Rodbertus e Albert Schäffli como os autores que mais se aproximaram dele e que atribui à teoria da utilidade marginal um campo de aplicação limitado. Até agora tivemos pouca oportunidade de falar de Albert Schäffli. De fato, é difícil situar corretamente essa poderosa personalidade na história das doutrinas econômicas. Ele absorveu a maioria das correntes de sua época nos campos da Sociopolitik, da História e da Sociologia, e também foi um economista teórico. Em tudo o que fez, foi bem-sucedido na apresentação, original nas formulações e sistemático no tratamento, mas não era realmente um erudito profundo. Compare Gustav von Sammler, História Literária das Ciências do Estado e Sociais, zur Literaturgeschichte der Staats- und Sozialwissenschaften, Fabian Sagal, Albert Schäffli e suas doutrinas econômico-teóricas, Albert Schäffli und seine theoretische-ökonomischen Lehren. Suas principais obras: Economia Nacional, Nationalökonomie, 1861, Sistema Social da Economia Humana, Gesellschaftliches System der menschlichen Wirtschaft, 1867 e 1873, Capitalismo e Socialismo, Kapitalismus und Sozialismus, 1870 e 1878. Estrutura e Vida do Corpo Social, Bau und Leben des sozialen Körpers, 1875 a 1878 e 1896 a 1897, exerceram um efeito extremamente estimulante, mas seria difícil citar nela sequer um único resultado permanente, uma única interpretação que fosse ao mesmo tempo original e fecunda. O ponto de vista de Wilhelm Lexis, Economia Nacional Geral, Allgemeine Volkswirtschaft, 1910, é também eclético.
Ele aborda o conjunto da teoria com o mesmo ceticismo que se nota em sua atitude em relação à história econômica em seu trabalho sobre os prêmios de exportação franceses e passa o mais rapidamente possível dos problemas teóricos fundamentais às questões práticas. Em seu manual de economia, encontramos a teoria da utilidade marginal acrescentada a uma estrutura que era essencialmente baseada em material clássico, ou pelo menos composta de material que ele havia derivado de sua crítica aos economistas clássicos. Também Carl Diel, cujas obras mais importantes já foram mencionadas, ver também sua contribuição na coletânea em homenagem a Samoler Festab, pertence aqui, assim como Ladislaus von Borchewicz. Esses exemplos devem bastar. No conjunto, delineia-se o quadro de um período incômodo de transição, caracterizado por uma disposição predominantemente crítica. O ímpeto positivo, na medida em que existiu, foi em grande parte consumido em tentativas de encontrar novos fundamentos para a teoria, mas não podemos entrar mais profundamente na última fase desse desenvolvimento. O quadro geral do processo econômico, tal como apresentado pelos partidários da teoria da utilidade marginal, isto é, em particular, sua descrição dos diferentes tipos de agentes econômicos e de seus papéis, não difere substancialmente do quadro clássico. A teoria da utilidade marginal, porém, coloca a ênfase principal em um conjunto de problemas que os economistas clássicos trataram de modo demasiado leve, a saber, os fundamentos da determinação de valor e de preço. Os economistas clássicos, especialmente David Ricardo e seu grupo, contentavam-se em apontar o efeito da livre concorrência e em sustentar que dela resultava uma lei definida que determinava a magnitude do valor e do preço. Munidos dessas concepções, eles imediatamente se apoderaram de certos grandes fatos e tendências objetivas, como o preço do trigo ou o número de trabalhadores, que eram determinados pela lei da população ou pela lei dos rendimentos decrescentes da terra, e tentaram combiná-los em um quadro das leis concretas que regiam preços e rendas. A teoria da utilidade marginal tentou, em primeiro lugar, investigar em detalhe os diversos grupos de fenômenos que resultam dos fatos básicos da atividade econômica, sem introduzir, a princípio, dados concretos adicionais. Colocou no primeiro plano a explicação da natureza da determinação dos preços e das diversas formas de renda, portanto, tomou desde o início uma direção diferente. Assim, surgiu uma economia distinta e muito mais pura, que contém muito menos material concreto e factual, consequentemente, oferece consideravelmente menos conclusões práticas resumidas, mas é incomparavelmente mais solidamente fundamentada. Além disso, a partir desse novo ponto de vista, a relação recíproca entre as várias unidades da economia foi revelada com muito mais clareza, e tornou-se mais evidente que muitas cadeias causais rígidas dos economistas clássicos não podiam ser aceitas. Ademais, mostrou-se infundada a convicção ingênua deles de que apenas os grandes fatos objetivos eram importantes, enquanto o processo de determinação de preços não continha nada de relevante. A teoria da utilidade marginal, além disso, abandonou completamente aquelas médias e aproximações que davam uma aparência de precisão à doutrina clássica. Tudo isso significa que o quadro clássico da economia não foi apenas elaborado e complementado, mas de fato corrigido. Essa correção, contudo, tornou algumas conclusões clássicas irrelevantes e provou que outras eram falsas, embora não fosse possível substituí-las por proposições igualmente breves. Os representantes da teoria da utilidade marginal, de seu ponto de vista, perceberam com muito mais clareza do que os economistas clássicos que as conclusões dependem dos dados concretos, os quais devem ser extraídos, caso a caso, do material dos fatos de lugar e tempo, e não podem ser estabelecidos de uma vez por todas de maneira definitiva. Esse conhecimento, que certamente exige humildade de nossa parte, assumiu, na linguagem dos opositores, a forma da acusação de que a teoria da utilidade marginal era estéril. A segunda diferença essencial entre a nova e a antiga teoria é o abandono da concepção da quantidade de trabalho como fator que regula e mede o valor das mercadorias, para não mencionar outras teorias do custo, e a ênfase conferida à consideração e ao desenvolvimento da concepção de valor de uso. Essa mudança de ênfase para a doutrina dos valores subjetivos na economia produziu 4 vantagens. É mais correta, porque as várias teorias do custo são válidas, na melhor das hipóteses, apenas aproximadamente e jamais baseiam o fenômeno do custo nos fatos que realmente o explicam. É mais simples, porque a teoria do valor-trabalho, em particular,
exige um número de construções auxiliares que agora simplesmente desaparecem. É mais geral, porque todas as teorias do custo referem-se, em primeiro lugar, apenas àquelas mercadorias produzidas em livre concorrência, em parte, somente aquelas que podem ser aumentadas à vontade. Além disso, elas são válidas apenas para períodos de certa duração. A doutrina do valor subjetivo, por outro lado, abrange igualmente todas as mercadorias, quer produzidas sob condições de monopólio ou não, quer passíveis de aumento ou não, e tanto para períodos longos quanto curtos. Finalmente, a teoria da utilidade marginal torna as conclusões econômicas mais relevantes, porque, para a maioria dos problemas, as condições em que as necessidades são satisfeitas e a maneira como essas necessidades mudam são mais importantes do que as mudanças na quantidade de trabalho contida nas mercadorias cujo consumo produz essa satisfação. A teoria da utilidade marginal aceita o valor de uso como um fato da psicologia individual. É, em essência, nada mais que a lei das necessidades saciadas, tal como formulada por Daniel Bernoulli, Hermann Heinrich Gossen, Richard Jennings e outros precursores. Esse método, que parte de um fato da psicologia individual, levou a dois grupos de objeções. Em primeiro lugar, as objeções gerais ao individualismo e ao atomismo foram dirigidas especialmente contra essa escola. Nesse aspecto, não se fez uma distinção adequada entre o individualismo político, a visão de que os indivíduos são causas independentes dos fenômenos sociais, que representam apenas um resultante dessas causas, e o mero método de partir do indivíduo para fins da economia pura. Os representantes da teoria da utilidade marginal reagiram a essas objeções de diferentes maneiras. Alguns as ignoraram completamente, outros tentaram negar sua validade ou importância em princípio, e outros ainda procuraram levá-las em conta, enfatizando o elemento social o máximo possível. Entre os últimos, devemos mencionar em particular o grupo que emprega o termo valor de uso social e enfatiza as valorações dos grupos sociais em oposição às do indivíduo, Friedrich von Wieser, de modo semelhante, à escola de John Bates Clark. Não podemos entrar no conteúdo dessas discussões. Basta mencionar que há uma variedade especial dessa acusação, representada pela afirmação, muitas vezes feita em meios marxistas, de que a teoria da utilidade marginal nada mais é do que uma descrição da mentalidade do empregador e que, por seu ponto de partida individualista, seus representantes tornam impossível para si mesmos ver as grandes condições e resultados objetivos do processo econômico. Em segundo lugar, devido a seu ponto de partida, a teoria da utilidade marginal passou a ser associada ao hedonismo psicológico e filosófico. Seus representantes são frequentemente chamados de hedonistas. Isso implica, antes de tudo, a acusação de terem introduzido considerações psicológicas na economia, além disso, de lidarem com uma psicologia antiquada e errônea. A maioria dos teóricos da utilidade marginal tentou responder apontando que não se transformavam em psicólogos apenas por partirem de um fato da experiência psicológica. Outros procuraram evitar quaisquer declarações de caráter psicológico e proceder estritamente a partir de fatos econômicos básicos observáveis externamente. Apenas alguns revelam relação com o utilitarismo, entre os quais sobretudo Jevons. Entretanto, poderíamos substituir seu credo utilitarista por um protesto contra o utilitarismo sem ter de abandonar uma única de suas conclusões econômicas. Houve ainda uma acusação adicional contra o tipo de psicologia encontrado nas obras dos teóricos da utilidade marginal. Essa acusação refere-se ao seu caráter racionalista. Há um desenvolvimento paralelo na escola moderna de psicólogos profissionais, como Alexius Menon, Christian von Ehrenfels e outros. No interior da própria teoria da utilidade marginal, revelou-se uma cisão que remonta a uma influência clássica, centrada em Nassau William Senior e John Eliot Cairnes. Enquanto a escola austríaca tomou unicamente o elemento do valor de uso dos produtos como base de sua explicação, Jevons já colocou ao seu lado o elemento da desutilidade do trabalho como um segundo fator na formação do valor das mercadorias, em conexão com sua concepção básica da economia como cálculo de prazer e dor. E alguns pensadores posteriores, especialmente Marshall, acrescentaram ainda o elemento de ter de esperar, a abstenção de Senior. Essa concepção prevaleceu na Inglaterra e na América. Compare-se, além de Marshall, também o artigo de Francis Isidro Edgeworth, professor Bombaverk on the Ultimate Standard of Value, Economic Journal, 1897, e John Bates Clark, The Ultimate Standard of Value,
Yale Review, 1892. Mas, nesses autores, ela se baseia essencialmente nos mesmos fundamentos que a teoria pura do valor de uso, ainda que, sem dúvida, possamos descobrir nela remanescentes da teoria dos custos. Somente para o problema do juro isso talvez envolva uma diferença considerável. Em conexão com a discussão sobre a admissibilidade ou possibilidade de introduzir fatores psicológicos na economia, colocava-se a questão de um padrão de valor. Essa questão tornou-se essencial assim que os teóricos viram desaparecer a excelente medida objetiva do trabalho. Mesmo antes de Adam Smith, discutia-se a questão de um padrão do valor de troca e reconhecia-se que não poderia haver um padrão que fosse, em si, imutável. Todos os escritores clássicos ensinaram isso, ao passo que os antigos partidários da teoria do valor de uso, como, por exemplo, Jean-Baptiste Say, insistiam em igualar o valor de troca de uma mercadoria simplesmente à quantidade de bens que era possível obter por ela no mercado. Considerava-se, porém, simplesmente impossível medir o valor de uso, embora, na prática, todos comparem de maneira definida os valores das mercadorias entre si. A teoria psicológica do valor agora parecia exigir também, na teoria econômica, tal padrão de valor de uso. Contra isso, levantaram-se dúvidas sobre se era substancialmente possível medir quantidades de intensidade, em particular, se as valorações de pessoas diferentes podiam de fato ser comparadas. No entanto, não há realmente necessidade de tal comparação. Ao medir as valorações de uma pessoa, é perfeitamente possível proceder apenas a partir de fatos observáveis, se partirmos da seguinte formulação: o valor de uma quantidade de uma mercadoria para alguém é medido por aquela quantidade de outra mercadoria que torna indiferente, para o indivíduo econômico, a escolha entre ambas. Irving Fisher, Investigações Matemáticas sobre a Teoria dos Preços, Mathematical Investigations into the Theory of Prices, 1892. Esse método de basear a mensuração de valores em atos de escolha dos indivíduos ganhou cada vez mais adeptos, como Vilfredo Pareto, Boninsegni e outros. Ainda assim, é possível superar as dificuldades do problema também de outra maneira. O fato primário com que a teoria da utilidade marginal se ocupa, e no qual consiste sua realização fundamental, sobre a qual todo o restante se baseia, é a prova de que, apesar das aparências em contrário, o fator das necessidades, como resultado disso, o caráter de utilidade das mercadorias determinam todos os acontecimentos individuais na economia. Em primeiro lugar, era necessário lidar com a antiga antinomia dos valores, a oposição entre utilidade e valor. Isso já havia sido feito. As distinções entre categorias de necessidade e o estímulo da necessidade, entre o valor total de um estoque e o valor das quantidades parciais das quais se compõe o estoque detido pelo indivíduo econômico, ajudam a superar essa oposição. Nisso reside a importância da concepção de utilidade marginal. Assim, todos os fatos relativos à determinação de preços puderam ser explicados com a ajuda do princípio básico. É verdade, contudo, que nunca houve dúvida de que os fatos nos quais se baseia o lado da demanda do problema do preço podiam ser explicados com sua ajuda, e isso geralmente era considerado evidente. Mas foi apenas a teoria da utilidade marginal que baseou o lado da oferta do problema nela e concebeu os custos como fenômenos de valor. Nesse aspecto, a realização decisiva, na maioria das vezes ignorada pelos críticos, residiu na prova de que a estimação de mercadoria segundo seus custos, tão predominante na vida econômica, é apenas uma abreviação expedita da correlação real, de que essa correlação se explica com a ajuda do elemento do valor de uso, de que os cálculos do empresário são apenas o reflexo de valorações por parte dos consumidores, e de que, nos casos em que alguém estima uma mercadoria segundo o valor de uso das mercadorias que pode obter por ela no mercado, valor de troca subjetivo, a permuta, com ela, o valor de troca subjetivo baseiam-se em estimativas alternativas do valor de uso. Isso conduziu a uma explicação uniforme de todos os acontecimentos na economia de troca com a ajuda de um único princípio, em particular, também a uma classificação da relação entre custos e preços. A lei clássica dos custos, a proposição da tendência à equiparação entre custos e retornos na livre concorrência, só então recebeu uma justificativa convincente e seu significado mais profundo. Se, portanto, a interação de oferta e demanda foi comparada à cooperação das duas lâminas de uma tesoura, Alfred Marshall, Princípios de Economia, Principles of Economics, não implicou nenhuma oposição à teoria da utilidade marginal.
desde que ambas se baseassem no mesmo fator, isto é, desde que os custos de qualquer produção fossem equiparados à utilidade resultante daquelas produções que, de outro modo, teriam sido possíveis com os mesmos meios de produção, custo de oportunidade, custo de deslocamento. No entanto, como a maioria dos autores ingleses fundamenta o lado da oferta do problema no elemento independente da desutilidade do trabalho e do adiamento do gozo, a formulação referida costuma ser apresentada sob a forma de objeção. A diferença material, porém, em relação à teoria pura do valor de uso, revelada por essa postura, é, como já foi dito, extremamente pequena. Em conexão com a discussão sobre a admissibilidade ou possibilidade de introduzir fatores psicológicos na economia, colocava-se a questão de um padrão de valor. Essa questão tornou-se essencial assim que os teóricos viram desaparecer a excelente medida objetiva do trabalho. Mesmo antes de Adam Smith, discutia-se a questão de um padrão do valor de troca e reconhecia-se que não poderia haver um padrão que fosse, em si, imutável. Todos os escritores clássicos ensinaram isso, ao passo que os antigos partidários da teoria do valor de uso, como, por exemplo, Jean-Baptiste Say, insistiam em igualar o valor de troca de uma mercadoria simplesmente à quantidade de bens que era possível obter por ela no mercado. Considerava-se, porém, simplesmente impossível medir o valor de uso, embora, na prática, todos comparem de maneira definida os valores das mercadorias entre si. A teoria psicológica do valor agora parecia exigir também, na teoria econômica, tal padrão de valor de uso. Contra isso, levantaram-se dúvidas sobre se era substancialmente possível medir quantidades de intensidade, em particular, se as valorações de pessoas diferentes podiam de fato ser comparadas. No entanto, não há realmente necessidade de tal comparação. Ao medir as valorações de uma pessoa, é perfeitamente possível proceder apenas a partir de fatos observáveis, se partirmos da seguinte formulação: o valor de uma quantidade de uma mercadoria para alguém é medido por aquela quantidade de outra mercadoria que torna indiferente, para o indivíduo econômico, a escolha entre ambas. Irving Fisher, Investigações Matemáticas sobre a Teoria dos Preços, Mathematical Investigations into the Theory of Prices, 1892. Esse método de basear a mensuração de valores em atos de escolha dos indivíduos ganhou cada vez mais adeptos, como Vilfredo Pareto, Boninsegni e outros. Ainda assim, é possível superar as dificuldades do problema também de outra maneira. O fato primário com que a teoria da utilidade marginal se ocupa, e no qual consiste sua realização fundamental, sobre a qual todo o restante se baseia, é a prova de que, apesar das aparências em contrário, o fator das necessidades, como resultado disso, o caráter de utilidade das mercadorias determinam todos os acontecimentos individuais na economia. Em primeiro lugar, era necessário lidar com a antiga antinomia dos valores, a oposição entre utilidade e valor. Isso já havia sido feito. As distinções entre categorias de necessidade e o estímulo da necessidade, entre o valor total de um estoque e o valor das quantidades parciais das quais se compõe o estoque detido pelo indivíduo econômico, ajudam a superar essa oposição. Nisso reside a importância da concepção de utilidade marginal. Assim, todos os fatos relativos à determinação de preços puderam ser explicados com a ajuda do princípio básico. É verdade, contudo, que nunca houve dúvida de que os fatos nos quais se baseia o lado da demanda do problema do preço podiam ser explicados com sua ajuda, e isso geralmente era considerado evidente. Mas foi apenas a teoria da utilidade marginal que baseou o lado da oferta do problema nela e concebeu os custos como fenômenos de valor. Nesse aspecto, a realização decisiva, na maioria das vezes ignorada pelos críticos, residiu na prova de que a estimação de mercadoria segundo seus custos, tão predominante na vida econômica, é apenas uma abreviação expedita da correlação real, de que essa correlação se explica com a ajuda do elemento do valor de uso, de que os cálculos do empresário são apenas o reflexo de valorações por parte dos consumidores, e de que, nos casos em que alguém estima uma mercadoria segundo o valor de uso das mercadorias que pode obter por ela no mercado, valor de troca subjetivo, a permuta, com ela, o valor de troca subjetivo baseiam-se em estimativas alternativas do valor de uso. Isso conduziu a uma explicação uniforme de todos os acontecimentos na economia de troca com a ajuda de um único princípio, em particular, também a uma classificação da relação entre custos e preços. A lei clássica dos custos,
A proposição da tendência à equiparação entre custos e retornos na livre concorrência, só então recebeu uma justificativa convincente e seu significado mais profundo. Se, portanto, a interação de oferta e demanda foi comparada à cooperação das duas lâminas de uma tesoura, Alfred Marshall, Princípios de Economia, Principles of Economics, não implicou nenhuma oposição à teoria da utilidade marginal, desde que ambas se baseassem no mesmo fator, isto é, desde que os custos de qualquer produção fossem equiparados à utilidade resultante daquelas produções que, de outro modo, teriam sido possíveis com os mesmos meios de produção, custo de oportunidade, custo de deslocamento. No entanto, como a maioria dos autores ingleses fundamenta o lado da oferta do problema no elemento independente da desutilidade do trabalho e do adiamento do gozo, a formulação referida costuma ser apresentada sob a forma de objeção. A diferença material, porém, em relação à teoria pura do valor de uso, revelada por essa postura, é, como já foi dito, extremamente pequena. Com base nisso, surgiu sobretudo uma sólida teoria do preço, que faltava ao sistema dos economistas clássicos. Ela foi criada em particular por Eugen von Bombaverk e Leon Walras e vem sendo cuidadosamente elaborada desde então. Não podemos descrever aqui seu conteúdo e gostaríamos apenas de enfatizar que, além de numerosas realizações individuais, teoria do monopólio, teoria da repercussão dos impostos, dos valores internacionais e das tarifas de transporte, ela nos ajuda a obter um panorama abrangente do processo econômico, em comparação com o qual a teoria clássica tem apenas o significado de ter enfatizado unilateralmente alguns casos especiais. Ela descreveu, pela primeira vez, a interação de indivíduos e funções no organismo da economia nacional segundo conceitos claros e com base em um princípio uniforme de explicação. É verdade que ela é muito menos concreta do que a teoria dos economistas clássicos fora e que somente uma coleção de fatos, particularmente de natureza estatística, pode conferir-lhe aquela precisão factual que é necessária se quisermos alcançar mais do que uma compreensão geral da natureza do processo econômico. Até agora, só houve início nesse sentido, mas a estrutura teórica está quase concluída. Já não existem controvérsias realmente importantes dentro dessa teoria do preço. A ideia básica da teoria da utilidade marginal não obriga seus partidários a adotar uma posição determinada quanto ao problema da moeda e pode ser empregada no âmbito de qualquer teoria monetária. As peculiaridades do problema da moeda tornam possível que diferentes soluções emerjam do mesmo complexo de princípios. Karl Menger, artigo Dinheiro, Geld, no Manual de Ciências do Estado, and Wörterbuch der Staatswissenschaften, desenvolveu a teoria da moeda em uma direção. Podemos empregar uma terminologia que se tornou usual e descrevê-la como metálica. Jevons, Pareto e muitos outros também sustentam essa posição. No entanto, desenvolveu-se adicionalmente uma teoria da moeda completamente diferente, Walras e Wieser, na qual o valor material da moeda desempenha um papel inteiramente subordinado e que explica o modo pelo qual a moeda determina o valor como resultado de sua função no organismo da economia nacional. A teoria quantitativa da moeda já havia tentado fazer isso a seu modo, mas limitou-se a enunciar uma fórmula rígida e aproximativa, de pouco valor explicativo. A teoria nova mencionada, por outro lado, tentou ir à raiz da questão de modo semelhante ao da teoria moderna do valor, que mantém relação bastante análoga com a lei clássica do preço. Essa nova teoria tinha pontos de contato com o movimento geral nesse campo. Gradual e silenciosamente, na Inglaterra, por exemplo, quase inteiramente por meio de mudanças graduais no ensino oral, estabeleceram-se novas concepções que produziram rica colheita. Entre elas, podemos mencionar a teoria estatal da moeda, Staatliche Theorie des Geldes, de Georg Friedrich Knapp, 1905, que atraiu a atenção do grande público. Enquanto a literatura sistemática do assunto, como mostram as obras de Elferich, Martello, Lauglin, Fauville e outros, mantém predominantemente o ponto de vista antigo, a discussão dos problemas monetários, Lexis, Lotz e outros, foi aproximando gradualmente a maioria dos economistas do novo ponto de vista. O problema da distribuição é o mais importante na nova teoria econômica, como havia sido na antiga. Aqui, a teoria da utilidade marginal estabeleceu sua concepção básica de modo uniforme, em oposição às explicações especiais de cada ramo de renda dadas pelos economistas clássicos. Ao fazê-lo, assumiu a herança da teoria dos serviços produtivos.
Esta, porém, naufragara diante das objeções de que as parcelas dos diversos fatores de produção estão inextricavelmente misturadas no produto, ou de que é totalmente impossível falar de tais parcelas, porque, de fato, todos os meios de produção são igualmente importantes para a produção da mercadoria, e de que os serviços produtivos nada têm a ver com as remunerações dos proprietários dos fatores de produção. Agora, ao contrário, foi possível provar, com a ajuda da análise marginal, que podemos atribuir um sentido econômico preciso à expressão produto de um fator de produção e que, de fato, na vida econômica cotidiana, se faz uma distinção entre tais parcelas dos diversos fatores de produção. A teoria do preço fez então o restante, provando que o valor da contribuição produtiva dos diversos fatores de produção realmente constitui a base para a formação das rendas. Não obstante, a objeção de que as contribuições individuais dos fatores de produção não podem realmente ser distinguidas às vezes tem sido mantida até os nossos dias. No conjunto, porém, podemos dizer que a explicação dos ramos de renda e de seu tamanho com a ajuda do produto marginal dos fatores de produção tornou-se um lugar comum indiscutível, especialmente na literatura americana, inglesa e italiana, mas também na francesa. As coisas são diferentes com a teoria da imputação, Zureschun, característica da ala austríaca dos partidários da teoria da utilidade marginal, Menger, Vieser e Bombaverk. Essa teoria deveria formar a ponte entre os valores e preços dos produtos e os dos meios de produção e indicar as regras segundo as quais o valor do produto, por assim dizer, se reflete no valor dos meios de produção. Embora não encontremos, nos outros grupos da escola da utilidade marginal, investigações desse ponto, e o termo imputação seja mencionado por eles apenas de passagem ou até de forma hostil, encontramos por toda parte, no entanto, o cerne da questão, por exemplo, no princípio da substituição de Alfred Marshall e na lei da variação de John Bates Clark. Quase não há diferenças realmente sérias quanto a esses princípios básicos, por mais que a unidade fundamental pouco apareça à superfície. Existem, todavia, diferenças em um ponto que é, na verdade, vital para toda a nossa compreensão do processo social da economia e da estrutura econômica da sociedade: o problema do juro sobre o capital. Em 1884, apareceu a obra crítica de Bombaverk que estabeleceu não apenas o caráter insustentável, mas também superficial, das explicações existentes do juro e abriu uma nova era para a teoria do juro. Esse livro e aquele intitulado Teoria Positiva do Capital, Positive Theory, que se seguiu 4 anos depois, formaram numerosos teóricos do juro, e dificilmente algum deles permaneceu imune à sua influência. De todas as obras sobre a teoria da utilidade marginal, esses 2 volumes tiveram o efeito mais profundo e amplo. Encontramos os traços de sua influência no modo como quase todos os teóricos do juro formularam suas questões e procederam às respostas. Há sinais dessa influência mesmo naqueles autores que rejeitaram a solução concreta do problema do juro oferecida por Bombaverk. Essa solução baseia-se na ideia fundamental de que o fenômeno do juro pode ser explicado por uma discrepância entre os valores dos bens de consumo presentes e futuros. Essa discrepância repousa em 3 fatos. Primeiro, na diferença entre o nível presente e o futuro dos estoques disponíveis para os membros da economia. Segundo, no fato de que uma satisfação futura das necessidades se apresenta de modo muito menos vívido aos olhos das pessoas do que uma satisfação igual, porém presente. Em consequência, a atividade econômica reage menos intensamente à perspectiva de uma satisfação futura do que à do gozo presente, e os indivíduos econômicos estão, em certas circunstâncias, dispostos a comprar um gozo presente à custa de outro que seja maior em si, mas que se situe no futuro. A discrepância entre valores presentes e futuros baseia-se, em terceiro lugar, no fato de que a posse de bens prontos para serem desfrutados torna desnecessário, para os indivíduos econômicos, proverem sua subsistência por meio da produção imediata, por exemplo, por uma busca primitiva de alimento. A posse de tais bens permite-lhes escolher alguns métodos de produção mais rentáveis, porém mais demorados. A posse de bens prontos para o consumo no presente garante, por assim dizer, a posse de mais desses bens no futuro. Nessa terceira razão para o fenômeno do juro encerram-se 2 elementos. Primeiro, o estabelecimento de um fato técnico que até então era desconhecido dos teóricos, a saber, que o prolongamento do período de produção, a adoção de desvios de produção, torna possível obter um retorno maior, mais do que proporcional ao tempo empregado. Segundo,
A tese de que esse fato técnico é também uma causa independente de aumento no valor dos bens de consumo existentes em um dado momento. O juro, como forma de renda, origina-se então na luta de preços entre, de um lado, os capitalistas, que devem ser considerados como comerciantes que oferecem bens prontos para consumo, e, de outro, proprietários fundiários e trabalhadores. Como estes últimos valorizam mais os bens presentes e como o uso possível dos estoques presentes de bens de consumo para uma ampliação mais lucrativa do período de produção é praticamente limitado, a luta de preços decide-se sempre em favor dos capitalistas. Em consequência, proprietários de terra e trabalhadores recebem seu produto futuro apenas com uma dedução, por assim dizer, com um desconto para o presente. A realização contida nessa formulação foi de importância decisiva, e grande parte do trabalho teórico dos últimos 20 anos tem se dedicado a discuti-la e criticá-la. Aos que aceitaram integralmente essa teoria, por exemplo, Pearson, Charles Gide e Frank Taussig, Principles of Economics, 1912, devem-se acrescentar os diferentes grupos de todos aqueles que aprenderam com ela e tomaram emprestadas algumas de suas ideias. Assim, Irving Fisher, Capital and Interest, 1906, The Rate of Interest, 1908, e Frank Affeter, Principles of Economics, 1904, tomaram a depreciação psicológica da satisfação futura das necessidades como base para sua explicação do juro, desse modo, aproximaram-se do ponto de vista de Jevons. Eles elaboraram ainda mais a teoria do juro até uma teoria geral dos rendimentos da riqueza, para a qual os fundamentos também se encontram na obra de Bombaverk. Outros, como John Bates Clark, Distribution of Wealth, 1899, e Friedrich von Wieser, mantiveram a teoria da produtividade, mas tentaram dar-lhe outro fundamento, ambos de maneiras diferentes. Ainda outros uniram os elementos básicos de várias explicações do juro em um novo quadro do fenômeno. Assim, Alfred Marshall combinou a teoria da abstenção e a da produtividade, e Thomas Nixon Carver, em Distribution of Wealth, procedeu de modo um pouco diferente. À parte esses, há bastantes autores que se mantêm nos métodos mais antigos de explicar o juro. Contudo, não há aqui como tentar apresentar um levantamento toleravelmente completo sequer das correntes intelectuais mais importantes. Menos coisa ocorreu no campo da teoria do lucro do empresário. A discussão moveu-se principalmente no âmbito de ideias que já foram indicadas na sessão precedente. O restante do trabalho teórico dedicou-se a questões especializadas e não se ocupou diretamente do modo como os problemas teóricos básicos evoluíram. Entre essas questões, destaca-se como a mais importante a das crises econômicas. Depois que Clement Juglar, em Des Crises Commerciales, 1889, reconheceu o movimento cíclico da vida econômica como fenômeno essencial e descobriu as causas imediatas das crises no período de prosperidade que precede toda crise econômica, essa ideia tornou-se a base dos trabalhos dedicados ao problema da crise. A maioria das produções modernas nesse campo, especialmente a de Arthur Spietoff, assenta-se em fundamentos semelhantes. A veemência das controvérsias sobre métodos e doutrinas em nossa disciplina muitas vezes parece interromper a continuidade do desenvolvimento. Essa veemência pode ser explicada em parte pelo caráter inerente da economia e pelo interesse político que se toma por teses econômicas que são realmente ou supostamente econômicas. Em parte, resulta do fato de que o trabalho científico decidido nesse campo é de data relativamente recente. Não obstante, surpreende quão comparativamente pouco a controvérsia do momento influenciou o curso dos estudos serenos à época. Se olharmos através do véu dos argumentos empregados na luta, veremos muito menos dos contrastes que, em geral, são formulados em princípio com tanta acrimônia. Veremos que esses contrastes nem sempre são, materialmente, inconciliáveis e que as diferentes escolas não se superam facilmente até o ponto da aniquilação. Os fisiocratas já queriam, em essência, as mesmas coisas que queremos hoje. Se olharmos para a essência da questão e não para a forma empregada para expressá-la, muitas vezes é difícil encontrar uma formulação suficientemente forte da posição partidária objetiva que corresponda à amargura da luta. Assim, mesmo a nossa ciência não carece de um desenvolvimento orgânico. Nascida do conhecimento instintivo dos fatos básicos da vida econômica, consolidou-se em conexão com as ideias formadas pelas experiências práticas do século XVIII. Além disso, o que havia sido alcançado foi lentamente e de modo constante ampliado,
apesar de todas as tentativas de assentar nossa ciência em fundamentos inteiramente novos. Essa ampliação não foi particularmente rápida e todas as aparências em contrário revelaram-se enganosas em todas as ocasiões. Também nesse campo, realizações realmente grandes foram raras. Tampouco, porém, ela jamais estagnou. Muita força foi desperdiçada por pessoas que tateavam o caminho e experimentavam abordagens diferentes. Isso era inevitável, porque um economista raramente tem, como público, outros economistas inteiramente concordes. Em consequência, cada um tem de lutar por sua posição e precisa munir sua contribuição ao pensamento econômico de uma longa introdução polêmica. Assim foi nas fases iniciais de todas as ciências e assim permanecerá por muito tempo ainda em nossa ciência. Fases de desenvolvimento não podem ser saltadas nem no caso de um corpo orgânico nem no caso de corpos políticos, sociais ou científicos. Não obstante, o desvio de energia diminuirá com o passar do tempo. Então, será mais fácil levantar os contornos básicos do trabalho realizado no campo da ciência social durante os últimos 150 anos e descobrir sua unidade subjacente. Joseph Schumpeter. Doutrina Econômica e Método. Um esboço histórico. Capítulo 4. A Escola Histórica e a Teoria da Utilidade Marginal.